paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo, está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está sintonizado pelo canal da Confradesp no YouTube ou está aí ligado na sua rádio 88.7, é uma alegria ter a sua audiência, e a certeza que eu tenho no meu coração é que essa manhã de terça-feira é uma manhã especial, onde seremos tocados por Deus através dos testemunhos, das experiências e da história de vida do nosso convidado. E hoje nós temos a alegria, a honra e a satisfação de receber ninguém mais e ninguém menos do que o pastor Valdivino, pastor setorial ali da cidade de São Caetano do Sul, setor 107. Pastor Valdivino, que alegria te receber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Amém. Pastor André, Deus abençoe. Eu quero deixar minhas considerações ao nosso pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa por esta honrosa oportunidade de fazer parte desta programação de alta valia para todo o nosso ministério. E quero cumprimentar também o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que tem nos dado apoio, nos honrado aqui nesse ministério. Nós sentimos muito felizes e acolhidos por esse ministério. E cumprimentando o nosso pastor também, eu quero cumprimentar a direção da nossa programação Confradesp em Revista, os diretores, os nossos apresentadores, no caso o pastor André Melo, os coordenadores, toda a equipe que promove esse trabalho tão maravilhoso. Que Deus em Cristo possa abençoar a toda a direção dessa programação, dessa rádio e todo o nosso Ministério do Belém. Alegria toda nossa, pastor Valdivino, em te receber. Sabemos que o pastor tem uma agenda muito corrida, são muitos compromissos, mas o pastor ter reservado esse momento para estar aqui conosco enche o nosso coração de alegria em receber do pastor o carinho, e ter a sua presença aqui para nós é uma grande honra. E a gente percebe, o carinho, a consideração dos nossos pastores presidentes, da diretoria da nossa igreja, que eles dedicam ao pastor, e a gente desfruta de uma amizade. O pastor, sempre que passa ali pelo departamento de patrimônio, sempre nos abençoa ali com bolo, hein, pastor? Pois é, inclusive eu já vou fazer essa pergunta, pastor, da onde vem aquele bolo? É o senhor que prepara? É a sua esposa, a irmã Lúcia, né? Vera Lúcia. A irmã Vera Lúcia, ou o senhor compra em algum lugar? Porque, olha, nós somos abençoados ali no patrimônio e muitos outros departamentos também. O senhor passa ali com as mãos cheias, sempre deixando um bolinho, e para nós é sempre uma alegria receber esse carinho do pastor. Pastor André, a satisfação é toda minha de o meu nome ser lembrado para fazer parte dessa programação Confradesp em Revista. A alegria, a satisfação é minha. Eu me sinto muito honrado por a deferência do meu nome para estar participando dessa programação. E concernente o mimo que eu trago para os meus amigos, eu aprendi isso desde a minha infância. Os meus pais, sempre quando ia visitar na casa do pastor ou na casa de um irmão, de um amigo, fazer uma visita, ele não chegava de mãos vazias. Ele sempre levava um mimo. E isso eu adquiri dos meus pais. E eu me sinto feliz, alegre de poder, quando vir em algum departamento do nosso ministério, não chegar de mãos vazias.
porque nós estamos lidando com os ministros do Senhor. E eu sinto prazer de poder trazer um mimo para esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que trabalham em prol do nosso ministério. Eu faço com alegria. E não é minha esposa que faz. Minha esposa é uma excelente confeiteira, trabalhadora, ela é uma excelente, mas tem um supermercado lá no meu bairro e eles fazem essas iguarias gostosas, deliciosas. É bênção. E eu passo lá, quando eu vejo aquilo ali, meus olhos enchem, eu lembro dos amigos. Pastor, então em nome de todos os colaboradores, dos irmãos que trabalham aqui nos departamentos administrativos da igreja, sempre que o pastor sentir no coração de nos abençoar com bolo, nós lugar. já estamos sentindo de receber. Então pode dar lugar com força. Mas, pastor, agora não querendo espiritualizar tudo, não querendo espiritualizar tudo, mas, pastor, quando a gente tem esse coração voluntário para abençoar, mesmo que com um gesto simples, às vezes um bolo, um mimo, uma graça, há uma recompensa do céu, pastor? Com certeza. Deus, Com certeza. Ele retribui. Com certeza. Nas mínimas coisas, talvez algo que para as pessoas, isso é insignificante. O que é um bolinho? Um bolinho de laranja, um bolinho de milho, de um bolinho cremoso, um pudinho. É mínima coisa. Mas, para quem recebe, é satisfatório de saber que foi lembrado. Para quem recebe. Para quem está dando, talvez não, mas para quem recebe, para mim, quando eu recebo qualquer mimo, eu fico feliz de saber que eu fui lembrado por alguém. Tem alguém que lembrou de mim. Então isso é satisfatório. E Jesus mesmo falou, aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, igual a Luciana. A Luciana, produtora ali, ela ofereceu um copo de água e ofereceu gelada ou natural. Pois é. Com certeza o galardão dela já está garantido. Oh, glória! Então, Luciano, já está garantido o galardão. Então, isso é satisfatório. Eu me sinto bem. Glória a Deus. Pastor, vamos já entrar um pouco na sua história, porque a gente falando aqui de bolo, o senhor começou a falar vários sabores aí, são terça-feira, 9 horas da manhã, o pastor já tá me dando fome, né? Então, já tá vontade de tomar aquele cafezinho, né? Mas vamos lá, vamos entrar na sua história. Pastor, o pastor é natural do estado do Paraná. Sim. E eu soube que o pastor vem de um lar cristão, de uma família evangélica, foi educado, ensinado nos preceitos da palavra de Deus. Conte para nós um pouco da sua infância, os desafios, como que foi aí a sua educação. Meus amados irmãos, ouvinte que nos ouve nesta manhã, é um prazer eu compartilhar a minha história de vida, que foi uma história de vida bem escrita, graças a Deus até nos dias de hoje, porque a nossa vida é uma história. Sim. Cada dia que passa, nós estamos escrevendo uma história, mesmo após nós sairmos daqui, depois que o Senhor nos tirar daqui, a nossa história vai continuar. Com certeza. O Valdivino não vai existir mais, mas a história do Valdivino vai ficar, como a história dos meus pais, como a história dos meus líderes, meus primeiros pastores. Os meus primeiros pastores já dormem no Senhor, mas a história deles está viva dentro de mim. Glória a Deus. Então, os seus ensinamentos, as suas orientações, está viva. Então, a história não acaba. A história, ela tem uma sequência. E eu sou oriundo do estado do Paraná. Eu nasci na cidade de São Pedro do Ivaí. E quando eu nasci, meus pais faziam um ano que eles tinham aceitado Jesus como Salvador. E eu cresci no lar evangélico, sendo instruído pelos meus pais, muito simples. Nós somos da lavoura, da agricultura,
mas os meus pais sempre o meu pai e minha mãe sempre foram homens tementes a Deus, homens fiéis a Deus, muito fiéis. Tanto que eu me lembro até hoje quando os meus pais, quando meu pai ia na cidade para fazer compra, e a minha mãe teria que levar galinha, vender ovos para adquirir a despesa de casa, ela exigia do meu pai para tirar o dízimo. O dízimo tinha que tirar. Vendia ovos, tira o dízimo. Vendia as galinhas, os pintinhos, os frangos, tirava o dízimo. Então era sagrado. Podia faltar em casa, mas o dízimo não mexia do dízimo. Eram fiéis. Fiéis no dízimo. Então a minha formação, a minha infância foi essa. Entendeu? Então eu cresci. E me lembro que uma vez eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, o irmão foi pregar lá em Jandaia do Sul. O meu primeiro pastor que eu conheci foi o pastor João Alves, de Jandaia do Sul. Ele um dia estava pregando, ministrando que filho de crente não é crente, filho de crente precisava aceitar Jesus. Eita! Aí eu, aceitar Jesus como? Eu já aceitei Jesus. Mas você já confessou, já levantou a sua mão, aceitando Jesus como Salvador? Não. Aí eu lembro que a gente, todas as crianças da igreja foram para frente, aceitou Jesus, e ali o pastor fez a ficha nossa, como nós aceitamos Jesus como Salvador. Criança, Glória 8 anos de idade. Então, são as experiências que a gente teve na infância que isso marca, né? Isso marca muito a nossa infância. Marca ao ponto de a gente levar essa lembrança por toda a vida, né? Até hoje eu falo também na minha igreja que, corrigindo, a igreja que eu pastoreio, porque nós não temos a igreja, né? A igreja é do Senhor. Sim. Então, quando a gente tem a oportunidade, na hora do apelo, nós sempre falamos que as nossas crianças precisam também aceitar Jesus como Salvador, fazer a confissão de fé. Então, a gente traz isso para o nosso ministério. Pastor, e a sua adolescência, a sua juventude, o senhor permaneceu firme com Cristo ou teve algum momento que o pastor desejou conhecer um pouco o mundo, teve aquela oscilação, ou sempre o senhor permaneceu na constância ali em servir ao Senhor Jesus? Graças a Deus, meu amado irmão. Desde toda a minha vida, o Senhor Jesus tem sustentado nas suas mãos. Nunca me desviei, nunca provei o mundo, nunca. E Deus tem me sustentado até hoje. Eu estou com 67 anos de idade, sempre servindo ao Senhor com muita alegria. Com muita alegria, com muito prazer. Não tive desejo, não participei do mundo, nunca bebi, nunca fumei, e nunca participei de balada, essas noitadas, graças a Deus, nunca. Deus tem me preservado até nos dias de hoje, e eu acredito que até o arrebatamento da igreja. Graças a Deus. Sou um homem feliz, realizado. Pastor, e como que o senhor veio parar aqui em São Paulo? O senhor lá do Paraná, de repente, aqui em São Paulo. Como que aconteceu essa mudança? Foi algo extraordinário. No ano de 1978, na passagem de 77 para 78, a minha irmã morava aqui em São Paulo, ela é empregada doméstica, ela foi passar a virada do ano no Paraná, na nossa casa. Eu já tinha me alistado e tinha pegado a minha reservista. Como a gente morava na agricultura, na roça, eu não vi futuro pra gente. O sonho de todos é um dia vir para São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, de profissão. Então a gente sonhava ter uma vida mais digna. Sim. E eu falei com meu pai falou: mas, meu filho, eu não tenho dinheiro para mandar você para São Paulo. E a minha irmã falou: eu pago a sua passagem.
Falei, amém. E tinha uma bicicleta. Falei, deixa a bicicleta, o senhor vende a bicicleta e depois manda o dinheiro para me procurar emprego. Sim. E assim a minha irmã me trouxe para São Paulo na virada do ano. Eu saí de Jandaia dia 31, cheguei aqui em São Paulo dia 1º de janeiro de 1978. O pastor tinha quantos anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos de idade. Aí chegou aqui em São Paulo, saiu do interior, agora para uma cidade. Teve dificuldade na adaptação? Oxa, muito, porque nós, da roça, caipira, da agricultura, parar dentro de uma metrópole dessa como São Paulo, totalmente diferente. Totalmente. E no dia 1º de janeiro de 1978, eu cheguei, fui para a casa do meu tio João de Jesus, que hoje já dorme no Senhor. Ele me acolheu com muito carinho e eu devo muito a Deus esse meu tio, que ele foi meu segundo pai aqui no estado de São Paulo. Ele morava em uma casa de 2 cômodos com 5 filhos. E eu cheguei e ele me amparou. Então, 5 filhos. E ele e a mulher, 7. E eu 8, dentro de uma casa de 2 cômodos. Meu Jesus. O meu tio, João de Jesus, ele me colocou para dormir junto com os filhos dele, dentro do quarto dele. Sim. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque coisas que hoje, isso não existe, né? Sim. Infelizmente. Mas meu tio fez isso para minha pessoa em janeiro e nós ficamos na casa dele e Deus abriu as portas, eu consegui entrar na Volkswagen, ele conseguiu me colocar dentro da Volkswagen no mês de março, dia 15 de março de 78, eu entrei para trabalhar na Volkswagen do Brasil, São Bernardo do Campo. Então o senhor ficou praticamente 2 meses e 15 dias. Desempregado. Buscando uma recolocação aí no mercado, desempregado. E aí eu já entrei na Volkswagen, já vim da roça. Sim. E entrei na Volkswagen sem profissão, carteira branca. Uma grande oportunidade. Oxa, foi uma porta que abriu, como disse muito, o cavalo arriado passou e eu pulei em cima. Oh, glória! O senhor agarrou com as 2 mãos. E eu entrei em 78 e saí em 2008 da Volkswagen do Brasil. 30 anos trabalhando dentro da Volkswagen. 30 anos. Se aposentou lá? Me aposentei na Volkswagen do Brasil. E voltando um pouco, e quando foi no mês de agosto, meu pai, né, eu trouxe o meu pai para São Paulo, do ano de 78, e aí eu saí da casa do meu tio para morar com os meus pais. E aí as coisas melhorou. Mas até então o senhor solteiro. Solteiro. Firme na igreja. Firme. Já começou nesse período a orar, pedindo para Deus enviar a Rebeca. O coração já estava almejando, ou o senhor ainda tinha outras prioridades? Não, é talvez que estudo? nessa época a gente era muito jovem, né? Então, a minha prioridade era um emprego e uma profissão. Sim. A prioridade, emprego é uma profissão. Então, a gente foi focar na cuidar da família, que eu trouxe o meu pai do Paraná, Sim. minha mãe, as minhas irmãs, eu trouxe. Então, nós alugamos uma casa. Os irmãos de Sônia Maria, onde foi a minha primeira igreja que eu congreguei. Os irmãos de Sônia Maria doaram mesa, cama, guarda-roupa, fogão, geladeira. Os irmãos todos, quando ficaram sabendo que a minha família ia vir, os irmãos se uniram e arrumou tudo. Os móveis de casa foi todo os nossos irmãos da igreja de Sônia Maria que doou para nós. Porque nós não tínhamos condições e pagava o aluguel e a gente, com a família toda, eu trouxe a família para cá, todas desempregadas, então eu tive que bancar a minha família enquanto as minhas irmãs arrumassem emprego, né? Sim. E assim começou a vida aqui no estado de São Paulo. E quando foi que o senhor conheceu a irmã Vera Lúcia? A irmã Vera Lúcia, ela congregava nessa igreja. No Sônia Maria? Sônia Maria. Assim que nós apresentamos a nossa carta, a irmã Vera trabalhava já com departamento, na época era departamento, não era infantil, juvenil. Sim. Era o juvenil, que tinha criança, o juvenil e depois o adolescente, na época. E a minha esposa trabalhava com a regência do juvenil.
com um conjunto muito bonito. E como nós tocava violão, e a gente entrou, as crianças ensaiar, a gente tocava para as crianças. E ali fomos... Entre os ensaios e os culto, e depois fomos para a mocidade, ela regente de mocidade, e eu sempre cooperando ali, tocando, fazendo visita para jovem, porque antigamente a gente tinha muito esse trabalho, a mocidade, quando um jovem aceitava Jesus ou chegava na igreja, a juventude ia tudo para cima. Sim. E era acolhedor. Então, a gente tinha essa facilidade de estar lidando com a juventude. E aconteceu. Me apaixonei por ela, falei com ela, eu fiquei 6 anos tentando. E a mãe dela era uma sergipana arretada. Eita, então o senhor ficou 6 anos ali 6 orando. Anos, orando e investindo. Fazendo a sua parte, né? Porque oração... a palavra é dividida em duas, né? Orar e ação. E ação. O senhor estava orando e agindo. E agindo. Vez em quando escrevia uns bilhetinhos lá no livro de provérbios e cantares, né? Aqueles versinhos, aqueles textos lá. Os textos específicos. E foi que Deus abriu as portas depois de 6 anos. Ela conversou com a mãe dela falou, você que sabe. Aí começamos a namorar e quando namoramos 4 anos, compramos um terreno, construímos a nossa casa, tudo, Deus nos deu. Quando já casamos com a nossa casa própria, toda imobiliada. Para quem chegou do Paraná aqui, morando numa casa com 7 pessoas... Casa de 2 cômodos. De 2 cômodos. É importante observar, 2 cômodos. 7 pessoas, chegou sendo o 8º. E agora casar... Tendo uma casa própria, toda imobiliada, bem empregado, é Deus que faz essas coisas. Foi Deus. É igual, eu sempre costumo dizer, foi uma folha seca. Glória a Deus. O vento soprou e caiu aqui em São Paulo. E essa folha seca, Deus fez prosperar aqui em São Paulo. Eu testemunha viva. Eu creio, pastor. Testemunha viva do que Deus fez na minha vida. Pastor, tem um versículo lá no Cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, que eu gosto muito, que Ana diz assim, que o nosso Deus, ele levanta o pobre do pó e do monturo do esterco, ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. E eu vejo isso na sua história. O senhor nem terminou de contar, mas eu já começo a enxergar isso na sua trajetória e nos seus passos, né? Deus te tirou lá do interior do estado do Paraná, te trouxe aqui para São Paulo e o colocou entre os príncipes. A prova é hoje. Isso aqui é prova que Deus colocou entre os príncipes. O Senhor, o nosso pastor, me colocou ao lado do nosso pastor presidente. Isso para mim, eu fazer parte do Ministério do Belém, o maior ministério do Brasil. Um ministério sadio, ministério, nossa liderança, uma liderança ilibada, né? Todos são testemunho do nosso ministério do Belém. Glória a Deus. E eu me sinto... falta palavra no nosso vernáculo português, falta-me palavra para expressar a minha gratidão. Sim. De Deus me colocar no Ministério do Belém. E colocar hoje, diante do pastor André Melo, para esse bate-papo tão agradável. Eu me sinto honrado. Esse versículo que o senhor acabou de falar cumpre na minha vida na íntegra. Glória a Deus. Na íntegra. Eu creio. Então, eu sou muito grato a Deus. Estou muito grato. Eu costumo dizer, se eu viver o resto da minha vida só agradecendo a Deus, ainda é pouco. Não tenho o direito de pedir mais nada. Ele já fez tudo. Já fez tudo. Glória a Deus. Eu tenho só de agradecer o meu Deus. Sim. Porque Ele já tem feito na minha vida. Tanto na vida secular e como na vida ministerial.
Glória a Deus. Deus fez coisas na minha vida que eu nunca imaginei de estar aqui nesse momento, participando desse programa Confradesp em Revista. Nunca imaginei. É Deus que faz essas coisas, né, pastor? É Deus que faz. Mas, pastor, ainda no começo do nosso bate-papo, pastor, eu perguntei se em algum momento, na caminhada, na adolescência, na juventude, o pastor havia se desviado dos caminhos do Senhor, e o pastor foi muito preciso em dizer que se manteve fiel e até hoje tem buscado manter essa fidelidade com Deus. Para os irmãos que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela nossa rádio, talvez alguém um pouco desanimado, até querendo parar, retroceder, o pastor pode testemunhar para essas pessoas que vale a pena ser fiel a Deus? Sim, com certeza. Vale a pena. Vale a pena, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque o que Deus tem para aqueles que permanecer fiel até o fim é muito glorioso. Eu baseio naquela palestra que Jesus teve com Pedro, quando Jesus chama Pedro para fazer parte do colégio apostólico. Pedro pergunta para Jesus: bom, eu vou deixar tudo. Nós vamos deixar tudo. Vamos deixar a nossa empresa, vamos deixar os meus funcionários, vamos deixar a nossa casa, vamos deixar a nossa família para te seguir e para te servir. O que nós receberemos em troca disso? Jesus falou: ó, nessa vida, 100%. Já é bom. Já tá bom. 100% nesta vida material. Depois dessa vida, a vida eterna com Cristo. Aí ficou então, excelente. Meu irmão, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir a Deus. Porque eu costumo dizer, quando nós servimos a Deus com fidelidade, com sinceridade, nós desfrutamos das bênçãos de Deus nesta vida material, Glória nessa vida terrena. Eu creio. E agora, quando nós servimos a Deus sem compromisso, sem fidelidade, você não desfruta nem das bênçãos de Deus, nem desfruta do mundo. Pois é. O nosso pastor presidente, pastor, ele um dia, ouvindo uma das suas ministrações, e ele disse uma frase que me marcou, que Deus não fica devendo nada para ninguém. De jeito nenhum. E o pastor é testemunha. Oxe. Deus não está devendo nada, pastor? Mas, rapaz, eu já, como eu disse, se eu viver o resto da minha vida só agradecendo a Deus, ainda eu não pago. Glória a Deus. O que Deus já tem feito por mim, meu amado. Não. Eu sou abençoado, eu sou um homem, eu nunca fiquei internado com doença. Nunca. Por causa... Tenho saúde. Deus tem me conservado em saúde. Tenho uma família, né? Uma esposa que cuida de mim, sabe? Então, eu tenho tudo nessa vida. Eu tenho tudo. Glória a Deus. Tenho amigos como o senhor. Posso contar com a amizade, desfrutar da amizade dos nossos pastores, da Confradesp. Ou até, eu tenho o prazer de desfrutar da amizade de pastores, presidente de campo de todo o Brasil. Eu tenho essa oportunidade. Foi o versículo sobre Deus me colocou no meio de príncipe. Hoje, na minha vida ministerial, eu vivo no meio dos príncipes. Oh, glória! Né? Pela a oportunidade que o nosso presidente nos deu, o pastor Zé Huerto e o pastor Hélio Júnior nos deu, de poder recepcionar os pastores de outros estados, até do exterior, que chega aqui em São Paulo. O pastor nos deu essa oportunidade de recepcionar esses pastores, de transportar esses pastores, receber esses pastores. Irmão, não tem nada que pagar isso, meu amado. Privilégio para poucos. Não tem. Eu ter a oportunidade de transportar um presidente do nosso ministério, de todo o nosso país. Esse privilégio Deus me deu através dos nossos pastores. Sim. Então, irmão, não tem.
É muita benção. É um folha seca, uma orelha seca que sai lá do Paraná para transportar esses príncipes, pastores de convenção, pastor de campo, esses homens grandes, homens de Deus, homens de Deus. Sim. E eu transportar dentro do meu carro, sentado do meu lado, servindo esses homens, irmão. São autoridades. São autoridades. Autoridades de Deus na terra. Autoridade de Deus. São anjos de Deus na terra. Eu creio. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, volto, e a nossa liderança, o nosso pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior, que abriu essa porta. E eu desfruto, irmão, outra coisa. Eu desfruto da confiabilidade dos nossos líderes. Sim. Então, eu preciso lidar com isso com muito carinho e muito temor a Deus, porque os meus pastores, ele depositaram em mim essa confiança. Então, eu preciso lidar com isso com muito cuidado, com muito esmero. Sim. Eu preciso, porque eu estou servindo, como o senhor falou, os anjos de Deus aqui na terra. Homens que Deus tem levantado. Homens santos de Deus. Então, eu faço isso com muita alegria, com muita gratidão no meu coração. E não tem com o que pagar. Agora, o que eu preciso, ser fiel a Deus e ser fiel ao meu ministério. Glória a Deus. Isso é o que eu... O irmão falou que o irmão fez uma pergunta lá atrás, talvez o irmão vai perguntar, eu vou adiantar. É um desejo, um sonho que eu tenho, é permanecer, ser fiel a Deus e ao meu ministério. Glória a Deus. Nunca decepcionar a minha liderança, nunca, nunca. E a gente percebe, pastor, não é porque eu estou na sua frente não, mas a gente vê que o pastor tem cuidado das coisas de Deus como se fosse um cristal, com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção, com muito amor. A gente vê o pastor sempre alinhado com os nossos presidentes, com a diretoria da nossa igreja. Eu que estou ali também no departamento de patrimônio, sim, o pastor sempre nos dando ciência, nos acionando para as demandas, né? É o pastor, tem um tal de Renato lá em São Caetano do Sul, né, pastor? Tem um tal de Gabriel, Então, são amigos queridos, estão sempre mandando mensagem, ligando para a gente, e a gente às vezes na correria não consegue responder em tempo, mas eles sempre são compreensíveis, né? Sempre nos compreende, são pessoas que a gente tem estabelecido uma amizade e que Deus te conserve assim. Mas, pastor, ainda avançando um pouco mais na sua história, então o senhor tinha comentado até o momento do casamento, né? Com a irmã Vera Lúcia. Isso. Deus preparou casa, emprego, a mobília da casa. Mas, pastor, ali no altar, quando o pastor que estava celebrando ali a união de vocês, o casamento de vocês, naquele momento, ali no altar, a irmã Vera Lúcia, ela já imaginava que estava casando com um pastor? não. E o senhor, agora eu continuo a minha pergunta, e o senhor sabia que a irmã Vera Lúcia estava casando com um pastor? Não. Os No dois, momento, não. sem saber do que Deus estava preparando mais na frente? Não. Até porque, o pastor André, eu sempre corri do ministério. Sempre corri. Nunca foi um sonho para o senhor? Não. A Bíblia diz que o Paulo, quando fala a Timóteo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu nunca desejei. Eu sou sincero. Sim. Eu nunca desejei. Por quê? Eu era muito tímido. Eu tinha receio de falar ao público. Eu não sabia falar ao público. Então, eu tinha receio. Então, eu sempre corri. E no dia do nosso casamento, foi um Pentecoste. Eu nunca vi um casamento. Oh, os irmãos falam em mistério, línguas estranhas. Foi um Pentecoste. Foi um culto. Foi um culto. O nosso casamento foi um culto. Isso foi uma confirmação de Deus no nosso casamento. Glória a Deus. Deus manifestou a sua glória no dia do nosso casamento. Eu creio. Foi muito lindo. Então, aquilo ali, eu acredito, foi uma confirmação de Deus, a presença dele no nosso culto, na nossa
no nosso culto de casamento. Foi a presença. Pastor, e qual foi o momento na sua vida que o pastor parou para refletir e o pastor sentiu? O pastor falou, não, eu tenho uma chamada de Deus, Deus tem um projeto e um propósito na minha vida e não vai dar para eu fugir, não. Até aqui eu fiquei meio pelos bastidores, mas Deus está me envolvendo para o ministério. Teve um momento em que o pastor teve esse estralo? Como eu disse para o senhor, eu sempre corri. Sim. Mesmo Deus falando da minha chamada, mas eu sempre resisti. Até chegou um dia que o meu pastor, hoje já dorme no Senhor, pastor Antônio Pepe Lascov, ele me convida para assumir a direção de uma congregação no bairro de Capoava. O senhor já era pastor? Não, eu era presbítero. E veio o convite... Presbítero não, era diácono. 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 E esse convite foi de repente? Não, foi imediato. Ele falou, ó, na quarta-feira, no domingo, ele falou, ó, na quarta-feira você vai assumir a congregação do Capoava, que o pastor está doente. Meu Deus. E o pastor presidente quer que você vá lá. Eu falei, pastor, eu trabalho em revezamento. Eu não tenho condições. Ele falou, o seu pastor está mandando, você vai. Pastor, eu não consigo. É o pastor que está mandando. Você tem que ir. Quarta-feira você vai lá. Não teve pra onde correr. Meu Deus. E eu fui. E logo quando eu assumi a congregação, logo fui separado ao presbitério. E de lá, as coisas fluíam. Fiquei nessa congregação 11 anos. 11 anos, uma história. Nós iniciamos essa congregação, ela já era uma congregação que já existia, já tinha poucos membros na época, tinha 6 famílias. E nessa congregação, num bairro, numa comunidade, né? Sim. E um trabalho meio difícil. Até quando, eu vou falar um assunto aqui, e ele já dorme do Senhor, quando o pastor Luiz de Almeida queria provar um obreiro, sim, e ele estava meio injuriado com o obreiro, falava, manda esse obreiro para baixo da égua. Aí nós fomos descobrir onde era a baixa da égua, era a baixa Capoava. Então o senhor foi para lá. Pastor Luiz de Almeida era um baiano arretado, mas era um homem de Deus, viu? Pastor Luiz de Almeida era um homem de Deus. Hoje ele já dorme no Senhor, mas foi um homem que deixou um legado para nós, viu? Eu creio. E essa escola, ou melhor, essa congregação, foi uma escola para o senhor? Irmão, ali não foi uma escola, foi uma universidade. Aprendeu bastante. Nem uma faculdade, foi uma universidade. E assim que o senhor assumiu essa congregação, como foi a reação da irmã Vera Lúcia? Já abraçou com você a causa ou ela ficou meio receosa, meio inibida diante do desafio? Não. Deus mostrou para ela uma semana antes. Ô, glória! Só que ela falava, só que essa congregação, essa igreja não é aqui em São Paulo. Pelo jeito da congregação, é no interior, um lugar muito pobre. Piso de vermelhão, queimado com vermelhão. O telhado coberto com aquelas ripas de eucalipto. Sim. Com aquelas telhas de barro antigo, bem antigo. Aqueles bancos de ripa. Sim. Foi isso o sonho. E eu falei, bom, vamos ver. Quando o pastor nos delega para ir para lá, antes de nós assumir, nós fomos lá. Sim. Para conhecer a igreja. Quando nós chegamos na igreja, que ela viu, ela falou, essa é a igreja do sonho. Meu Deus. Ela falou, essa é a igreja do sonho. Olha os bancos de ripa, olha o piso de vermelhão. Ela olhou para o teto e falou, olha as telhas que Deus me mostrou no sonho. Aí depois, quando nós saímos fora do templo, ela olhava assim, a comunidade no morro, falava, tá vendo aquele morro lá, a comunidade? Foi lá que Deus me mostrou. Meu Deus, é forte. Aí, irmão, ali não tem para ninguém. Aí Deus entrou no meu coração, me pôs amor para aquela obra, e no meu e no dela. Pastor, eu reconheço que o senhor é homem de Deus, mas eu acho que a irmã Vera Lúcia é mais crente que o senhor. Não, irmão, a irmã Vera é crente. É brincadeira, mas é uma mulher de Deus. Não, irmão. Aí,
quando foi confirmado o que Deus mostrou para ela, irmão, aí não tem mais dúvida. Aí o pastor falou, eu vou... Nós fomos para cima. Vou entrar nesse desafio e vamos fazer... Foi 11 anos que as pessoas viam nós no deserto. Mas nós estávamos no deserto igual o povo que estava caminhando para a terra prometida, debaixo da nuvem. Ar-condicionado no deserto, mas ar-condicionado. Sim. No deserto, mas tinha maná do céu. Aqueles Sim. irmãos ali, Deus começou a trabalhar ali naquele bairro de uma maneira linda. Nós saímos de lá, deixamos um templo construído para 250 pessoas, cheio. Ciclo de oração, mocidade, orquestra. Foi uma coisa linda. E vou adiantar um pouquinho aqui, eu sei que o tempo tá tão agradável, o senhor ter me deixado à vontade. Tá muito gostoso aqui o bate-papo. Tá. Acho que hoje eu não quero nem saber, a gente vai até 4 horas da tarde. Aleluia. Brincadeira, viu, irmãos? Pode continuar, pastor. O produtor do programa vai puxar o nosso paletó. Não, ixi, vão me dar uma advertência, uma suspensão. Mas, amado, ali nesse trabalho, foi um trabalho que Deus nos abençoou, muito grande. Ali foi o início do nosso ministério. Sim. Ali foi aonde Deus marcou e provou o nosso ministério. Glória a Deus. Foi ali. Vou voltar na irmã Vera outra vez. Claro, fica à vontade. Deus me deu um projeto para ela, para nós construir essa igreja. Eu mostrei para o senhor no começo, antes de iniciar o programa. E Deus mostrou a ela e falou com ela várias vezes. E ela deu um projeto para ela de fazer pano de prato. Ela falou, mas pano de prato? Ela na pia, lavando louça, Deus falou com ela, pano de prato. Ela até pensou que ela estava ouvindo vozes. Ela ficou meio preocupada. Meu Deus, tem misericórdia. Aí Deus tornou falar, você não estava pedindo um projeto para a construção da igreja? Começa com pano de prato. E Deus visitou o coração dela. Quando eu cheguei do serviço, ela falou para mim que Deus tinha falado com ela. Eu falei, então vamos para cima. Deus falou, vamos para cima. Viemos aqui no Brás fazer o levantamento de custo, dos valores de pano de prato, fizemos o projeto e começamos a trabalhar. E Deus preparou uma loja aqui no Brás, na Rua Brescia. Contamos o projeto por mão, era crente. Falei, eu vou ajudar esse projeto. E nós começamos a confeccionar pano de prato e falei com o nosso pastor na época, levei o projeto para ele. Falou, Valdivino, construiu a igreja com pano de prato. Falei, pastor, foi Deus que deu o projeto. Mas, Valdivino, foi Deus, pastor. O senhor permite? O senhor permite? Ele falou, mas como você vai construir uma igreja com essa entrada? Mostrou a entrada do nosso relatório. Falei, pastor, eu estou fazendo aquilo que Deus nos ordenou. Nós queremos só a bênção do Senhor. Porque a bênção de Deus nós já temos. Ele falou, vai, Valdivino, vai. Só que eu não vou construir igreja para você lá. Eu falei, não, pastor, não é para mim, a igreja é do Senhor. E o senhor é o presidente. E aí ele falou, pode ir. Aí ele falou, faz o seguinte, a entrada que está, você manda o relatório, mas a entrada que está entrando lá, fica com essa entrada lá. E nós começamos nesse pano de prato, trabalhar vendendo pano de prato. E depois uma irmã doou pães, a gente já vendia pano de prato, mais os pães doados. E eu sei, meu amado irmão, com 3 anos de trabalho, o templo, a igreja foi construída. 3 anos? 3 anos. Meu vendendo Deus. pano de prato e vendendo pães. Eu creio. Na inauguração, eu falei, vamos fazer 40 dias de festa. 40 dias de festa. Meu Deus. Nós fizemos 40 dias de festa e no final o pastor saudoso José Carlos, que era o vice-presidente, falou, Valdivino, quando a gente via você, a sua esposa, as crianças vendendo pano de prato,
a gente comprava o pano de prato seu de dó de você. Mas a gente não acreditava. E quando nós inauguramos essa igreja, nós inauguramos com piso de porcelanato, todas as poltronas estofadas, e o teto eu fiz uma pintura como um céu, com tinta automotiva. E quando nós encerramos, quando eu entreguei a chave para o pastor, nós não devíamos nem um centavo. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Numa comunidade onde ninguém dava nada. Eu creio. Foi lindo, foi lindo. Foi uma experiência fantástica, meu amado. Pastor, olha, chega, a gente até se arrepia, se emociona e se alegra ouvindo um testemunho desse, porque quando Deus ele dá um projeto, nem olha o cenário, nem olha a circunstância, só faz. Só faz. Só obedeça, que é a responsabilidade, o nosso Deus ele garante. Foi muito lindo. Deixa eu contar uma experiência de uma benção. Eu não sei quantos minutos nós temos. Pastor, a gente tem 10 minutinhos. E, meu Deus, eu tô com um monte de pergunta aqui, mas amei, a conversa tá produtiva, tá gostosa e isso é interessante. Qualquer coisa a gente marca outro dia pro senhor voltar. Então, fazer as perguntas, então. Não, pode falar. Nós estávamos numa campanha de oração. Sim. Das 3 horas da manhã, todo sábado, das 3 horas da manhã às 4 horas da manhã. Das 3 às 4. Todo sábado. Todo sábado. Isso era ininterrupto. E nessa campanha, num dia domingo, chegou uma mulher com o esposo e umas crianças no culto à noite. Aí nos procurou, depois do culto, falou, eu vim aceitar Jesus porque Jesus me mandou aqui para mim aceitar Jesus como Salvador. Eu nasci no lar evangélico, mas depois, nos meus 12 anos, me desviei, fui para o mundo e fui para outras seitas, macumbaria, essas coisas todas. E depois casei, o meu esposo deixou soro positivo, através do esposo dela, pegou soro positivo. E eu tenho 6 meses de vida. 6 meses de vida, tomando todos os coquetéis. E eu vim aqui reconciliar com o Senhor, porque Deus me visitou na minha casa e mandou eu vir aqui. Eu vim aqui, eu quero reconciliar com o Senhor. Eu falei, amém. Ele falou, ela diz assim, não quero que Jesus me cura. Porque Jesus não tem culpa dessa doença. Foi meu marido que pegou lá no mundo e pôs essa doença em mim. Eu quero, desses 6 meses que eu tenho de vida, eu quero fazer alguma coisa para o meu Jesus. Quando o senhor for fazer visita, quando for fazer evangelismo, conta comigo. E essa mulher estava com soro positivo e já estava no estado bem magra, muito debilitada. E ela aceitou Jesus, nós oramos por ela e repreendemos aquela enfermidade, campanha de jejum e oração. E ela começava a pregar que Jesus curou ela da HIV. Ela pregava no metrô, no Emílio Riba, e pregava que Jesus curou ela, lá na igreja do Capoava. E ela pregava. E ela falava comigo, pegou todos os coquetéis e jogou dentro do rio. E eu falei, mas não faça isso, mulher. Ela falou, não, eu vou fazer porque se eu tomar, eu vou morrer. Se eu tomar, eu vou ter 6 meses de vida. E se eu não tomar, agora eu vim para Jesus, agora Jesus me curou. Eu falei, amém. Mas não fala que eu mandei a irmã não tomar remédio, não, só vai me complicar diante da medicina. E ela pediu o exame para o médico repetir o exame dela. E ela falou assim, o médico falou, não, é porque essa doença está incubada, ela não sara, não tem cura essa doença. Ela está incubada. Ela falou, não tem nada incubado aqui, Jesus me curou. E ela insistiu com o médico fez os exames dela, fez o primeiro exame, não deu nada. Ela falou, não, porque está incubado. Aí passou uns 6 meses, ela fez,
e ela está curada até hoje para a honra e a Glória a glória Deus. de Deus. A irmã Maria de Fátima e o irmão Benedito, os dois, o casal. Os dois tinham soro positivo. E isso foi nos anos 82, e até hoje ela prega, falando que já dando testemunho, era o esposo dela, uma Maria de Fátima, e o irmão Benedito. Deus é Deus do Criou os impossível. filhos, todos os filhos são formados, engenheiro, são advogados, todos os filhos criados para a glória de Deus. Então esse foi É o testemunho Os do milagres. poder do nosso Deus. E ela está viva até hoje para ela dar esse testemunho. E quem quiser convidar a irmã Maria de Fátima, quem está nos ouvindo e quiser procurar a irmã Maria de Fátima, hoje ela mora em São Caetano do Sul, né? Não congrega conosco, congrega em outro ministério, mas ela é testemunha viva que Jesus curou ela da HIV. E o mesmo Jesus que curou ela da HIV, quem está nos ouvindo, ele ainda cura, porque Eu ele é o creio. mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Eu Deus creio. não mudou. Então você que está nos ouvindo e que está desenganado da medicina, creia que nesta manhã Deus pode dar vitória para você e curar você deste mal que a medicina diz que não tem cura, mas para o nosso Deus tem. Nosso Deus, ele não muda, ele é o Todo-Poderoso. E você que está ouvindo, se você crê, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê nesse testemunho, Jesus pode visitar você hoje aí na sua casa e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Ô, glória, eu creio. Aleluia. Pastor, avançando aqui nas nossas perguntas, nós já vamos encerrar o programa daqui a alguns minutos, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o senhor. O pastor tem uma história muito linda no Ministério de Santo André. Né? Lá o senhor foi recebido quando chegou aqui em São Paulo, lá o pastor casou, lá o pastor iniciou seu ministério, dirigiu algumas congregações, né? Como Capuava, que o pastor Isso. mencionou, Santa Cecília, Jardim Siona Maria, que é uma igreja muito bonita, eu conheço, Jardim Cristina. Mas quando foi ali no finalzinho do ano de 2011, para o começo de 2012, o pastor teve que tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, né? Que foi vir para o Ministério do Belém. O pastor, evidentemente, foi direcionado por Deus. E a minha pergunta é para o pastor: quando ter o discernimento, quando entender que um ciclo está se encerrando para aceitar outro que está se abrindo? Porque o pastor tinha uma história lá, mas agora, pela direção de Deus, o pastor está vindo para o Ministério do Belém. Como a gente entender que Deus às vezes faz, né, essas movimentações? Às vezes a gente está numa congregação, Deus manda a gente para outra congregação, está num setor, Deus manda para outro setor. Como entender que é a vontade permissiva e direcionada por Deus? Pastor André e ouvintes que nos ouvem nesta manhã, foi uma decisão muito difícil. Porque Santo André foi onde tudo iniciou a minha carreira ministerial. Diaconato, presbitério, ministro, foi onde tudo começou. E graças a Deus, todo esse relacionamento ministerial em Santo André, eu fui muito bem sucedido, foi muito bem recebido, foi muito bem cuidado pelos nossos pastores que nos pastorearam. E, por último, o pastor me levou para trabalhar na administração da igreja. Eu trabalhei na administração da igreja por período de 10 anos. Então, a gente desfrutava de um carisma especial dos nossos pastores. E mesmo Deus falando que Ele iria nos tirar dali, eu falava, mas como? Como eu vou sair? A gente estava bem ministerialmente, estava bem em todos os sentidos. Pastor gostava, sempre gostou do nosso trabalho, sempre nos apoiaram, e os nossos líderes sempre. Então eu não me via fora de Santo André.
não me via. Até chegou um tempo que as coisas foram acontecendo e chegou um momento que eu falei para minha esposa, falei, bem, eu acho que o tempo está chegando. Nosso tempo aqui em Santo André está terminando. E ela falou para mim, eu estava só esperando a sua decisão. Eu falei, mas para onde nós vamos? Aconteceu algumas coisas, Deus permitiu acontecer algumas coisas. O vento soprou e nós entendemos, nesse vento, nós entendemos que esse vento era de Deus. Aí eu tirei uns dias de férias, pedi para o meu pastor uma licença, aí fui viajar. Eu fui visitar meu pai no estado do Paraná, morava lá, e depois eu ia para Sergipe. Visitei ele, depois chegamos, preparamos, viajamos para Sergipe. Tudo, nós fomos de carro. E no trajeto, nós fomos conversando, falando, assunto ministerial, assunto de mudança, tudo. E quando chegamos de viagem, nós viemos para o Belém. Em vez de voltar para a nossa igreja, viemos para o Belém. Quando chegamos no Belém, o diácono Pires, Mão Pires, não sei se você conheceu ele, já um diácono antigo, e ele nos recebeu na calçada. Ele veio, nos abraçou e falou para nós assim, o meu pastor presidente tem um lugar especial para vocês bem ali na frente. Oh, glória. E pegou eu e a minha esposa e nos levou lá para frente. Já era um sinal. Irmão. E aquele culto ali, aquele culto foi direto para nós. Aquele conflito que nós estávamos, vou sair, não vou sair, aquele culto foi... Esclareceu. E eu me lembro que quem estava ministrando o primeiro culto foi o Erisvaldo de Jesus. Que hoje é pastor do setor 18, Vila Espanhola. Vila Espanhola, isso. Pastor Erisvaldo de Jesus. Ele foi ministrar a palavra. Irmão, aquele homem falava direto, parece que ele estava junto com a gente na viagem que nós fizemos, parece que ele estava junto, ouvindo a nossa fala na viagem. E aí eu falei para ele, terminou o culto, a gente só chorava. Glória a Deus. A gente só chorava. A gente nem argumentava a mensagem, os louvores, quando os adolescentes cantou, meu Deus. Sabe? Então, irmão, isso aí, nós já saímos de lá, eu falo, irmão, convicto, é aqui mesmo. E aí nós ficamos um mês congregando no Belém, sem falar com o pastor. Só observando a terra. Só observando. Como o Belém, eu frequento o Belém desde o ano de 1980, nas escolas bíblicas. Eu participava das escolas, sempre gostei das escolas bíblicas. As primeiras reuniões de obreiro, de segunda-feira, sempre eu participei. Mas aquele anônimo, né? Sim. Anônimo, lá nos bastidores, tudo. E eu sempre fui apaixonado pelo Ministério do Belém. Sempre. E quando chegou, nós tomamos essa decisão, depois de um mês que nós estávamos congregando no Belém, eu falei com o pastor Adeli, que foi um dos meus professores na FAESP, falei com ele e ele me apresentou para o pastor Zé Wellington. Aí, quando ele me apresentou para o Zé Wellington, nos abraçou e estamos aqui até hoje. Então foi uma transição difícil, porque eu sou querido de Santo André. Sim. Eu gosto. Tem uma história lá. Eu gosto de uma amizade em Santo André. O Ministério de Santo André, os pastores ali, são todos meus amigos. Então, louvo a Deus pela escola, a boa escola que eu tive. Boa escola, Santo André. Então, a gente goza de uma amizade, de uma carisma. Então, foi difícil para tomar essa decisão. Mas quando Deus está no negócio, né, ele faz as coisas acontecer. O vento do Espírito, ele sopra. Quando ele sopra, a gente tem que acompanhar. Com certeza. E interessante, pastor, que depois de aproximadamente 3 anos e alguns meses, o pastor foi convidado a
pastorear o setor de Tatuapé, Correto. setor 108. Foi uma surpresa, viu? Pois é, e tinha passado um vento lá, um furacão, e alguém podia até observar agora o pastor Valdivino, que até então não era tão conhecido aqui no Belém, na mesma proporção que era conhecido lá em Santo André. Olhava e falava, ixi, talvez vai morrer, não vai aguentar. Mas Deus te deu vitória, e nós vamos marcar um outro programa, pastor, para o senhor contar as experiências lá, porque Deus te honrou, e de lá o senhor voltou pro ABC. Né? Tá lá no setor São Caetano 107, do Sul. São Caetano, e Deus tem confirmado o seu ministério, mas a gente vai marcar um retorno para o senhor testemunhar agora as maravilhas que foram no setor de Tatuapé e no setor de São Caetano. São Caetano. Por hora, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra aos irmãos que estão sintonizados conosco e depois já fizesse uma oração para nos abençoar. Eu quero só fazer uma consideração. Claro. Deveria ter feito no começo do programa, mas eu não posso deixar de fazer essa consideração. Agradecer os nossos irmãos lá de São Caetano do Sul, do setor 107, o nosso irmão Renato, que nos acompanha. O senhor citou o nome do Renato e do Gabriel. Sim. Mas eu quero citar o nome de todos os nossos obreiros de São Caetano do Sul, que são companheiros fiéis. Sim. Que têm estado lado a lado junto conosco naquele setor, fazendo a obra de Deus com alegria. Eu quero transmitir a minha saudação a todos os nossos irmãos do setor de São Caetano do Sul, que Deus em Cristo possa nos abençoar e que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor com alegria. Glória Amém? a Deus. Então fica a minha saudação ao setor 107. Eu quero ler aqui com os irmãos, eu quero para uma ligeira... Deixa eu ler direto lá, eu quero ler com os irmãos aqui um versículo que se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12. Puxa aí para mim na sua Bíblia aí. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Eu quero ler um versículo aqui para como é um programa de Confradesp em Revista, programa de obreiro, de ministro. Saiu aqui, Renato. É um programa que fala direto para ministro, né? Sim. Eu quero deixar uma reflexão para os nossos companheiros, nossos pastores, que militam nessa milícia tão maravilhosa. Eu quero só ler esse versículo. Eu não vou deixar, eu quero ler Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel recebe uma palavra de estímulo. Sim. Uma promessa de Deus para aqueles que ministram a palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Glória a Deus. Amém? Então, esse versículo é para a meditação daqueles que militam a boa milícia. E aqueles que milita uma boa milícia, tem uma promessa de Deus, que eles resplandecerão como resplendor no firmamento. E os que muito ensinam a justiça refugirão ou brilharão como as estrelas, resplandecerão como as estrelas. Então, meu amado irmão, continua ensinando, ministrando aquilo que Deus ministrar no seu coração para essa geração
carente de ouvir a palavra de Deus. Não desanima, porque o seu ministério, ele continuarão resplandecendo como as estrelas no céu. Então, Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, o escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer do trabalho, da obra que você está fazendo. Então, faça com alegria, faça com gratidão, porque tem recompensa para aqueles que ensinam a justiça, aqueles que praticam a justiça. Amém? Que Deus abençoe. Receba esta palavra como uma reflexão para a sua vida ministerial. E saiba de uma coisa, tudo que nós estamos fazendo, tudo que você está fazendo, Deus não se esquece. Glória a Deus. Talvez o homem pode esquecer, talvez a sua liderança pode esquecer, mas Deus não esquece. Deus tem um memorial. E tudo quanto nós estamos fazendo em prol do reino dele aqui na terra está registrado no memorial de Deus. Continua fazendo com alegria, com amor, continua ensinando, porque Deus tem vitória para aqueles que andam na justiça e praticam a justiça. Amém. Oh, glória, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Pastor, nos abençoe com uma oração. Querido Deus e eterno Pai celestial, graças te damos por esse momento tão precioso que o Senhor tem permitido a nós nesta manhã de estarmos aqui nessa programação Confradesp em Revista. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico o teu nome, pedindo a tua bênção, Senhor, que continua sobre o nosso ministério, sobre a nossa liderança, contra a direção dessa programação, os funcionários, Senhor, desse rádio, continua dando graça, sabedoria, unção e que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, na manhã deste dia, aqueles que estão, ó Pai, oprimidos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão enfermos, Senhor, desenganados da medicina, aqueles que estão trancados em quarto escuro, Senhor, sem querer ver a luz do dia. Senhor, que o Senhor possa visitá-lo, cada um nesta manhã, aleluia, dando vitória a cada um dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que estão nos ouvindo, que possa retornar para a tua casa. Aqueles que pararam na caminhada, Senhor, renova as forças, o ânimo de cada um dos teus filhos, para que eles possam ter o prazer de te servir com alegria. Abençoa o trabalho das nossas mãos, ó Pai. Nós oramos agradecido a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor, obrigado por ter permitido esse momento tão especial, pastor, ter compartilhado as histórias, os testemunhos. As portas estão abertas, sempre que desejar, vem aqui bater um papo com a gente, falar das maravilhas que Deus tem realizado. Leve o nosso abraço ao Setor 7, São Caetano do Sul, aos obreiros, a todos os departamentos. É um setor muito querido pela nossa igreja e que Deus continue prosperando e florescendo o seu ministério. Leve também o nosso abraço à irmã Vera Lúcia. Diga para ela que nós somos admiradores da vida que ela tem com Deus e é um exemplo, uma referência para todos nós. Obrigado, pastor André, muito obrigado. Fica aqui externado a minha gratidão a Deus e aos senhores por nos dar esta oportunidade de compartilhar história da nossa vida. Amém, pastor. Uma honra ter conversado com o senhor. E a todos os irmãos que estiveram aí nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou sintonizados na rádio ADFM 88.7, é sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação ter a audiência de cada um de vocês. E terça-feira que vem estaremos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um homem de Deus aqui contando as suas experiências e será também
mais uma manhã de edificação e de relevo espiritual. O desejo do meu coração é que essa terça-feira seja marcada na sua vida, na sua casa e na sua família como um dia de bênção e de conquistas da parte de Deus. Deus abençoe!